Esse é o bloco de notas do Oceans 14. Eu sou o Quark e hoje a gente vai falar do delta, do gama e do theta de Black-Scholes. Vou fazer as derivadas. Portanto, hoje vai ser uma discussão mais teórica mesmo, para a gente saber pelo menos uma vez na vida de onde vêm essas coisas. Eu deixei aqui prontinho, tipo no formulário, onde a gente tem a própria a fórmula aqui de precificação de opções, que é o C aqui, como você está vendo. Aí eu coloquei alguns termos que vão nessa função, que é o D1, o D2, o N e o N', que eu vou usar mais para frente. O N está aqui, ó, os dois, o N' vai aparecer mais para frente. E como sempre ali o S é o preço da ação, o K é o strike, o R é a taxa de juros e o T é o tempo. E vamos começar a falar do delta. A gente aprende que o delta é a sensibilidade do preço da opção em relação ao preço da ação. Matematicamente, eu escrevo assim: é a derivada do C em relação ao S. A derivada da função C em relação à variável S. Horas, como é que fica isso aqui? Esse termo aqui não depende de S, então ele some. A derivada de S é 1, portanto, o delta é igual a N de D1. Simples assim. Se o delta é 0,6, por exemplo, isso quer dizer que se você tiver aqui com 0,6 deltas na sua operação, se a ação andar R$1, a sua opção vai andar 60 centavos. É só isso mesmo que o delta quer dizer. Super simples. Depois a gente vai fazer outros screencasts separando e falando de cada um das gregas. Aí, do delta, naturalmente a gente vai para quem? Vamos falar do gama. O gama seria a derivada do delta em relação ao preço da ação, ou, se preferir, a derivada segunda em relação ao preço da ação. De novo, o que a gente precisa? Precisa da nossa funçãozinha que a gente vai trabalhar. A gente já viu que a derivada primeira é o delta, que é N de D1. Então o que eu tenho que fazer agora? A derivada segunda. A derivada segunda em relação ao preço da ação. Horas, como é que eu faço isso aqui? Derivada desse cara, tá vendo? N' vezes a derivada do que está aqui dentro. Derivada de D1 em relação a S. Só que agora tem um pequeno problema, que é o seguinte: quem que é D1? A gente vai pegar ali, vai copiar, porque eu vou olhar só para essa função agora. Vou colocar ela aqui no cantinho, tá vendo? O D1 aqui, ó, que a gente vai trabalhar só com ela. Só analisando. Você que faz aula de cálculo, tá naquele MBAzão em finança quantitativa ou algo do tipo, puta, agora lascou, né? Pode ser um pouco complicado, mas dá uma olhada, ó. Como a gente vai derivar só em relação a S, esse termo aqui já não vale nada. E aí é o seguinte, a gente fica com uma derivada do logaritmo. A derivada do logaritmo ln de x é 1 sobre x. E aqui a gente tem um termo em S e um termo em K. ln de AB é igual a ln de A menos ln de B. Sendo o B o K, tchau. Ficamos só com esse termo. Conclusão. Quem que é o X aqui, ó? É esse cara aqui. Portanto, o nosso gama, que é esse cara aqui, gama, fica 1 sobre o S0, tá vendo aqui, ó? 1 sobre S0. Aqui embaixo ainda tem esse termo, no denominador, 1 sobre sigma raiz de t, e multiplica N' de D1. Olha que bonitinho, né? Aquela forma do gama, que todo mundo conhece, ou não, que é a sensibilidade do delta em relação ao preço da opção.
vamos dizer, a velocidade que o delta muda. Depois a gente vai abordar, como eu disse, um por um. Por enquanto eu vou fazer só as derivadas para quem quer se divertir com o cálculo. E aí vem uma interessante, que é o θ. O θ seria a derivada em relação ao tempo, horas. Vamos lá, mesmo processo. Pega aqui essa função, aqui o negócio vai ficar um pouco mais interessante, quer ver? Aqui tem uns truques. Os truques são os seguintes, ó, vamos olhar para isso aqui, vamos derivar isso aqui no tempo. O que vai acontecer? O θ para o col, né? Vai ser o seguinte, aqui dentro tem um termo que depende do tempo, aqui tem um termo que depende do tempo. Então, como é que vai ficar? S0, derivada desse cara todo, n' de d1, e aí tem que fazer a derivada de d1 no tempo, menos ke a menos rt, derivada do n' aqui de d2, e aí mesma coisa, d2 dθ. E agora a gente vai derivar esta função. O r cai, para quem não sabe eu posso fazer uma aula de cálculo separada, tá? r ke a menos rt n de d2. Bom, agora a gente vai olhar só para esse termo aqui. Tem uma propriedade que diz o seguinte, isso vale também uma derivação à parte outro dia, que isso aqui, ó, S0 n' de d1 menos k e a menos rt n' de d2 é igual a zero. E daí? Daí eu vou dar um salto quântico aqui, eu vou escrever desse jeito, ó, S0 n' de d1 del t de d1 menos d2 mais esse outro termo aqui, tá? Horas, a gente viu aqui, ó, vamos ver onde que tá no nosso formulário, aqui, ó, que d2 é igual d1 menos sigma raiz de t. Portanto, d1 menos d2 é igual a sigma raiz de t. Eu vou lá, aqui, ó, d1 menos d2 é igual a sigma raiz de t. Olha o que vai acontecer, ó, θ é igual a S0 n' de d1 del θ de sigma raiz de t mais r, k, e, eita, e a menos rt n de d2. Ora as bolas. O que aconteceu? A gente vai derivar agora só essa parte final. O θ é uma baita de uma encrenca do ponto de vista... Encrenca não, né? Não é que é difícil, mas é confuso. Então é uma boa prática de cálculo, de derivadas e esse tipo de coisa. Bom, fazendo essa derivada aqui, o que vai acontecer? Esse cara vai para baixo, ó, porque aqui, ó, vou escrever aqui no cantinho, ó, t elevado a meio, a derivada de ddt é igual a meio, t a menos meio, tá? Então, 1 sobre 2 raiz de t, aqui é um 2, tá? S0, n' de d1, sigma, sobrou aqui, mais r, k, e a menos rt, n de d2. Este é o valor do θ da call de Black-Scholes. Bonito, né? Então, essa aula puramente teórica de derivada fica de presente para você que gosta de cálculo. Depois a gente vai falar de cada uma das gregas separadamente e conceitualmente, certo?